a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer o modelo que vocês viram na apresentação inicial. É o modelo mãe e filha e o modelo que estará sendo apresentado aqui no vídeo é o da criança. Mas a costura é exatamente a mesma. Ambos os moldes são gratuitos e podem ser encontrados em links aqui na descrição deste vídeo. Vamos começar então. Nós vamos cortar a parte da frente 2 vezes, tecido principal e forro. A parte das costas, a mesma coisa, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e no forro. Ele tem um ombro mais caidinho, um vestido assim mais outono e inverno para poder usar inclusive com blusinha de lã por baixo. Cortaremos a manga 2 vezes, as duas no tecido principal. A manga não é manga comprida, é manga 7/8, está bem? Cortaremos o bolso 4 vezes, 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro lado. O molde do bolso vocês vão receber separado. O meu tá no meu molde de teste, eu copiei no tecido. E vamos, por fim, cortar os 2 painéis referentes ao babado, que é a saia do vestido. E nós começaremos a nossa costura fechando os ombros da parte da pala. Então, direito do tecido principal da parte da frente, direito do tecido principal da parte das costas. Colocamos um de frente ao outro, alinhamos os ombros e vamos costurar os 2 ombros. A mesma coisa nós faremos no forro. Vamos costurar então. Depois que nós fechamos os ombros, tanto do forro quanto do tecido principal, nós vamos colocar um sobre o outro, alinhar aqui a costura dos ombros e costurar ao redor do decote. Costurado ao redor do decote, nós vamos fazer os piques e virar para o lado direito. Não vamos costurar as cavas. Depois que fizermos os piques, viramos para o lado direito e assentamos as costuras. Nós vamos unir as costuras do ombro e fazer um vinco com o ferro exatamente no centro da frente. Ou, se vocês forem abrir o centro das costas, no centro das costas. Feito este vinco, nós vamos colocar uma pate aqui para abotoamento. Nós já temos no canal a maneira de fazer a pate. Eu vou mostrar neste vídeo uma maneira diferente para vocês. O acabamento interno não fica tão bom quanto da outra que eu já mostrei, mas ela é muitíssimo mais fácil e acredito que para quem tem dificuldade de fazer aquela, não vai ter dificuldade de fazer essa. Eu vou mostrar para vocês num outro tecido que é para poder focar melhor, aumentar e vocês verem melhor. Estamos aqui com o que seria o nosso decote. O decote já está com o forro, já está da maneira como eu mostrei para vocês na pala do nosso vestido. Aqui está o decote. Aqui eu já vinquei o centro do nosso decote. E agora eu vou cortar o tecido que seria a nossa pate. Eu estou usando aqui um tecido velhinho, todo manchadinho, mas eu acho que a cor dele é melhor para vocês verem. Eu cortei esse tecido para uma parte que nós vamos fazer com 3 centímetros de abotoamento, que é um tamanho muito bom. Nós vamos cortar com 18 centímetros de largura. O comprimento será o comprimento que vocês querem que tenha o abotoamento e mais cerca de 5 centímetros. Então, depois que nós cortamos na largura e o comprimento que precisamos, nós vamos fazer um vinco aqui com o ferro de passar. E vamos, depois de feito esse vinco, fazer um segundo vinco exatamente aqui no centro da nossa pate. Feito esse segundo vinco, nós vamos virar uma das pontas até que ela atinja o centro
alinhamos com o centro, bem alinhadinho. Esse tecido aqui, se vocês quiserem essa voltinha, vocês podem alinhavar, fica mais fácil, tá? Eu tô fazendo sem alinhavar, mas vocês até devem alinhavar. Então, voltando, virei, encontrei aqui no centro, vinco novamente com o ferro. Vamos pôr um alfinete para ela ficar no lugar que tem que ficar. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu volto e vou alinhar o outro lado também no centro e vincar este lado também. Agora nós vamos pegar essa nossa pátria já toda vincadinha, bem feitinha, e vamos pegar a nossa pala e aqui exatamente no centro da nossa pala nós vamos encaixar o centro da pátria. Então nós vamos desta maneira. A parte aqui de cima deve ser alinhada ao decote, porque nós já estaremos com o acabamento feito quando terminarmos a costura. Alinhado aqui no centro, e a gente vê se ela está acompanhando o centro de cima a baixo, nós vamos dar uma alfinetada. E com ela alfinetada direitinho no centro, nós vamos marcar a partir dessa lateral dela 3 centímetros para dentro. Então, marcamos aqui, olha, 3 centímetros, 3 centímetros. A mesma coisa faremos dessa lateral para dentro. 3 centímetros, 3 centímetros. Fizemos essas marcas, nós vamos riscar, porque esta linha servirá de guia para que a gente costure a nossa pátria. Vamos subir 3 centímetros, que é o final da nossa pátria, é a parte que nós vamos colocar para dentro. Riscamos. E com isso vocês vão observar do mesmo tamanho que nós temos aqui, nós temos 3 centímetros em cada uma dessas aberturas. 3 e 1 deu aqui. Agora o que nós faremos? Nós vamos costurar aqui da onde nós marcamos a linha e exatamente em cima dessa linha. Nós vamos costurar até a marca que nós fizemos. Retrocesso, tira da máquina, não costura aqui embaixo. Recomeça a costura aqui, retrocesso, vem até o fim, retrocesso. Aqui está. Eu costurei com linha contrastante para vocês verem bem. Então, eu segui a costura, dei um retrocesso. Pulei para o outro lado, dei um retrocesso, vim até o fim, dei um retrocesso. Importante que eu esqueci de dizer para vocês, nós vamos fazer isso com o lado direito do tecido. Este daqui é o lado direito da nossa pala, tá bom? E o tecido estará voltado também, o lado direito voltado para o lado direito da pala. Agora que nós costuramos, eu vou mostrar para vocês a parte de trás. Eu fui com a costura até embaixo e não costurei na horizontal. Nós vamos agora abrir aqui no meio, até cerca de 2 centímetros aqui para cima, e vamos fazer o mesmo pique que nós fazemos quando nós fazemos a nossa parte normal. Eu vou ter que tirar para ver, viu, gente? Porque senão eu não enxergo. Está aqui, olha. Aqui. Abrir até bem próximo à costura. Agora nós viramos e nós temos aqui a pala e temos aqui a pátria. Nós vamos abrir esse pedaço da pátria, só a pátria, tá bom? Não a pala. Até aqui em cima, ela fica separada. Desta maneira, olha, nós estamos com 2 partes aqui separadas. Nosso próximo passo agora
é tirar um pouco desse excesso do tecido aqui. Tirem um pouco, não tirem muito, deixa pelo menos 1 centímetro de margem de costura. Tirado agora esse excesso, nós vamos passar um overlock ou zigue-zague neste trecho e aqui, com cuidado para não pegar a parte da pala. É aconselhável quem não tem prática passar o zigue-zague, porque o overlock ele passa às vezes muito rápido e a gente pode estragar um pedaço da pala. Então vamos passar antes de dar seguimento. Agora que nós estamos então com o overlock passado, costura feita assentado a ferro, nós vamos virar o abotoamento para dentro, ambos. Nós vamos virar esse lado para dentro, a gente vai virar essa costura para dentro e colocar este trecho que sobrou para dentro também aqui, a pala fica para cima. A mesma coisa desse lado, a gente vira, vou prender com alfinete que fica mais fácil para vocês visualizarem. Virei e vou colocar para dentro também. Do lado aqui de baixo, vocês vão ter esta visão. Ele vai estar dessa maneira, olha. Uma parte, a outra parte e aquele trecho em V que nós cortamos. O que nós vamos fazer agora? Ajeitado perfeitamente aqui a parte de baixo, nós vamos virar e vamos na máquina costurar aqui. Passaremos uma costura aqui e seguraremos as duas partes do abotoamento e essa vira que fará o acabamento de fora. Depois disso, cortaremos e passaremos o overlock embaixo também. Na frente estaremos com ele dessa maneira. Vocês vão ver depois de passadinho que fica super perfeitinho. E é muito fácil de fazer. Vamos fazer, então, isto que eu mostrei para vocês, nós vamos fazer na pala do nosso vestido. O resultado é este. Estamos aqui com a costura feita, passamos o overlock ou zigue-zague, tá aqui o nosso abotoamento. Precisamos agora fazer o acabamento aqui em cima, porque nós dobramos, ele está aberto. Então, nós podemos passar uma costurinha e já passar uma costurinha ao redor dele todo, bem aqui na lateralzinha e fechar este lado também. Então, como vocês estão vendo, ele fica com um acabamento externo perfeito. Já o acabamento interno não é tão perfeito quanto a parte que eu já ensinei para vocês. Mas esse método é bastante mais fácil e acredito que as pessoas que têm dificuldade podem treinar, fazer dessa maneira que ele não vai ficar assim também tão horroroso. Existe, claro, uma maneira de você fazer esse acabamento aqui dobrando, mas isso já dificulta bastante, então para fazer isso seria melhor fazer a parte original. Vamos dar continuidade então ao nosso vestidinho. Uma última observação antes da gente dar sequência à costura. O que é importante na hora que nós formos fazer este tipo de abotoamento? São 3 coisas fundamentais. Primeiro, você tem que alinhar a dobra que você fez aqui exatamente no decote. Este acabamento vai ser sequência desse. Segunda coisa, esta medida tem que ser igual a esta medida e esta medida tem que ser igual a essa medida. Ou seja, as 3 medidas têm que ter o mesmo tamanho. Aqui no caso estão as 3 com 3 centímetros. E por fim, nós vamos levar a costura até exatamente o mesmo lugar. Ela não deve ficar uma mais para cima, outra mais para baixo, senão na hora que a gente virar vai ficar torta a parte da costura final do abotoamento. Então, depois que nós fizemos o abotoamento, fizemos casas, colocamos botões, nós vamos fechar a pala e colocar a manga.
O fechamento dessa palha e a colocação da manga é igual ao da blusa peplum. A blusa com peplum, o vídeo, se não me engano, é da semana passada. Então eu vou deixar o link aqui para vocês se lembrarem. A diferença daquele vídeo para este é que essa manga aqui, ela não tem franzido nenhum. E ela também não tem frente e costas. Então vocês vão colocar daquela maneira, mas sem franzir. Obedecendo a margem de costura, ela cabe certinho na cava. E agora nós vamos, então, fazer a sainha. E essa sainha tem um bolso embutido. Então, é isso que nós vamos ver agora como fazer. Nós temos aqui os bolsinhos da saia e temos aqui os dois painéis da saia, frente e costas. Eu vou mostrar para vocês uma maneira simples de colocar esse bolso. Tem outras maneiras, claro, mas essa eu acho bem fácil. Nós vamos pegar o nosso bolso, nós temos aqui as duas partes do bolso. Nós vamos pegar umas das partes, este lado reto deverá ser alinhado com a lateral aqui da saia. Então, nós vamos colocar aqui cerca de 3 centímetros para baixo da cintura, vamos alinhar e vamos costurar 1 centímetro para baixo aqui da margem. Então, nós vamos começar essa costura aqui e terminar 1 centímetro para cima da outra margem. Ou seja, nós vamos costurar este trecho aqui. Aqui termina o bolso, lá termina o outro lado. Nós vamos costurar daqui até aqui. Nós vamos fazer isso de um lado. Vamos colocar o outro lado do bolso, que seria esse aqui. Como vocês observaram, nós estamos costurando o lado direito do bolso voltado para o lado direito da parte da frente. Então, para a gente manter o bolso no mesmo lugar, nós colocamos agora o outro lado sobre esse bolso que nós já costuramos. Vamos colocar a parte das costas e alinhar as laterais. Vamos alfinetar o nosso bolso para que ele fique exatamente onde foi colocado o outro. E faremos a mesma coisa deste lado. Vamos costurar mantendo aberto 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo. Nós faremos isso do lado direito da saia e faremos isso do outro lado, do lado esquerdo. Para fazer do outro lado, mantendo os bolsos alinhados, nós vamos virar o bolso que nós já costuramos, alinhar aqui a cintura e marcar aonde nós vamos costurar o outro bolso. Então, nós costuraremos 2 aqui na parte da frente, desta maneira, como eu indiquei para vocês, e mais 2 o outro lado na parte das costas. Costuramos, deixamos 1 centímetro aqui sem costurar, 1 centímetro aqui. Agora nós vamos colocar o nosso bolso para o lado de fora, passar a ferro, pegar a outra parte da saia, alinhar sobre essa. Nós temos então aqui uma parte da frente e uma parte das costas. Vamos alinhar a partir aqui da cintura, como nós alinhamos o bolso. Os nossos bolsos estarão alinhados. Então, agora nós vamos pegar o bolso, alfinetamos, vamos pegar a parte que nós deixamos sem costurar, nós vamos virar, tirar a parte da saia e passar uma costura agora, fechando o bolso, até o outro lado, onde também está sem costurar. Depois que nós fizermos essa costura fechando o bolso, nós passaremos overlock ou zigue-zague para fazer o acabamento, antes de nós fazermos o acabamento nas laterais. E o acabamento aqui será feito separadamente. Nós vamos passar overlock de um lado e depois do outro, não com a saia junta.
A mesma coisa nós faremos desse outro lado. Vamos alinhar o bolso e costurar como costuramos o outro. Nós costuramos o bolso daqui até aqui. Nós não costuramos esse trechinho que foi o trecho que nós deixamos aberto. Nós costuramos ele a partir da costura que nós fizemos aqui na lateral, nós fechamos ao redor até a outra costura na lateral. Depois nós passamos um overlock ou zigue-zague deste lado, passamos o overlock ou zigue-zague deste lado. Vamos colocar a costura aqui da maneira como vocês estão vendo, ambos para o lado do bolso, e vamos costurar agora a lateral a partir daqui da onde nós fizemos a costura do bolso. A costura do bolso está aqui, então, tipo 3 milímetros para cima dessa costura do bolso, nós vamos costurar até embaixo, sem segurar este trecho. E a mesma coisa aqui em cima, a partir da costura que nós colocamos o bolso na lateral, nós costuramos até em cima. Aqui ele já está costurado para vocês verem. Agora nós viramos para o lado direito. Vamos definir qual é o lado da frente da saia, é esse. Definido que é esse, nós vamos virar as duas costuras para cá, passar a ferro o bolso e estaremos com a lateral assim. Olha, o bolso está aqui prontinho. O que nós podemos fazer agora é fazer uma costurinha aqui em cima e uma costurinha daqui para baixo, mantendo essa costura que nós viramos para o lado correto, porque o bolso tem que ficar virado para o lado da frente. Aqui do outro lado nós faremos a mesma coisa, nós viraremos o bolso para o lado da frente e faremos essas terminações. Depois de feito isso, nós vamos passar 2 fios de franzir na frente, 2 fios de franzir nas costas. Passados os fios de franzir, nós vamos alfinetar lateral com lateral e franzir até atingir o tamanho da frente, o tamanho das costas. Ele será costurado dessa maneira, como vocês já estão acostumados, e apenas no tecido principal. A gente vai franzir, alfinetar e costurar. A mesma coisa nas costas. E aqui está. Colocamos a saia, vamos fazer o acabamento, como sempre fazemos, e o nosso vestido estará pronto. O abotoamento aqui, em vez de passar apenas o overlock, o que eu fiz? Eu passei um zigue-zague, mostrar para vocês aqui. Neste foi passado o overlock. Nesse eu passei um zigue-zague, eu deixei uma extensão maior de tecido aqui, passei o zigue-zague, virei e costurei. Ficou com este acabamento. Esta outra maneira aqui, vocês deixem menos tecido e passem o overlock. Ele fica também bem feitinho. E nós temos aqui então o nosso vestidinho pronto, bonitinho, um vestido super clássico. Você pode usar com blusinha de lã por baixo, golinha alta ou golinha mesmo boneca, vai ficar uma gracinha. Bem, eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.